Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Não se pode colher rosas sem temer os espinhos, nem desfrutar uma bela esposa sem o risco dos cornos. Se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água. 3 pessoas são capazes de guardar um segredo, se 2 delas estiverem mortas. Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. A preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Cuidado com as pequenas despesas, uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Para te contentares, olha para os que possuem menos do que tu, e não para os que possuem mais. O fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes, assim como o vento apaga a vela e atiça o fogo da floresta. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária, não merecem nem liberdade nem segurança. As 3 coisas mais difíceis do mundo são: guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Cedo na cama, cedo no batente, faz o homem saudável, próspero e inteligente. Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais. Onde mora a liberdade, ali está a minha pátria. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. O caminho dos preguiçosos é cheio de obstáculos, ao passo que o do diligente não tem quaisquer embaraços. Um bom exemplo é o melhor sermão. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. Procura nos outros as qualidades que eles possam ter, em ti, procura os defeitos que certamente tens. Ainda nenhuma nação se arruinou devido ao comércio. Se os homens são tão maus com a religião, como seriam sem ela? Aos 20 anos, a vontade é soberana, aos 30, o espírito, aos 40, a razão. O menino que sofre e se indigne diante dos maus tratos infligidos aos animais, será bom e generoso com os homens. O esquecimento mata as injúrias, a vingança multiplica-as. Antes do casamento os olhos devem estar bem abertos, depois do casamento, semi-fechados. A experiência é uma escola onde são caras as lições, mas em nenhuma outra os tolos podem aprender. Não te fiéis da riqueza ou da piedade dos homens, pelo aspecto com que se apresentam nos domingos. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Quem nada faz, está prestes a fazer o mal. Seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos, amigo de um e inimigo de nenhum. Aquele que tiver paciência terá o que deseja. Um lavrador de pé é maior que um fidalgo de joelhos. É mais fácil resistir ao primeiro dos nossos desejos do que a todos os que o seguem. Os credores têm melhor memória do que os devedores. A riqueza não é daquele que a tem, mas daquele que a goza. Se queres saber o valor do dinheiro, tenta pedi-lo emprestado. Quem não quer ser aconselhado, não pode ser ajudado. Tudo o que começa com raiva acaba em vergonha. Trabalha com gosto e terás o gosto do trabalho. A discórdia almoça com a abundância, janta com a pobreza, ceia com a miséria e dorme com a morte. Governa o teu negócio, ou o teu negócio te governará. Quando há casamento sem amor, há amor sem casamento. A alegria é a pedra filosofal que tudo converte em ouro. Nunca houve uma guerra boa nem uma paz ruim. Quem vive de esperanças morre em jejum. Quem ensina a si mesmo tem um tolo como professor. É no espírito que está toda a verdadeira grandeza. Aquele que acreditar que o dinheiro fará tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Aquele que tem uma profissão tem um bem, aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. A fadiga é o melhor travesseiro. Não há inimigo insignificante. Qual é a utilidade de um bebê recém-nascido? Respondeu quando lhe perguntaram qual era a utilidade de uma nova invenção. Para suportar as aflições dos outros, todo mundo tem coragem de sobra.
São os olhos das pessoas que nos destroem. Se todos fossem cegos exceto eu, não desejaria roupas requintadas, casas requintadas nem mobília requintada. Os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos. Paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. Aquele que trabalha é o homem feliz, o homem que é ocioso é o homem infeliz. Jamais existiu uma boa guerra ou uma paz má. Guarda-te da ocasião, e Deus te guardará do pecado. O orgulho sem que nada o justifique conduz irremediavelmente ao fracasso. Os indivíduos tornam-se como bolas cheias de vento, rebentam aos primeiro embate. Tu me dizes, eu esqueço, tu me ensinas, eu lembro, tu me envolves, eu aprendo. Os maus atos não doem por serem proibidos, mas são proibidos por doerem. Antes de consultar o capricho, consulta a carteira. Nossos dias são como as estrelas cadentes, mal as vemos enquanto passam, deixam depois que passam um sulco indelével na memória. Quem vive só de esperanças morrerá de fome. O falso amigo e a sombra, só nos acompanham quando o sol brilha. Um pai é um tesouro, um irmão é um consolo, um amigo é ambos. Ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os inferiores é nobreza. Amo a casa na qual não vejo nada supérfluo e encontro tudo o que preciso. Se você não quer ser esquecido quando morrer, escreva coisas que valham a pena serem lidas ou faça coisas que valham a pena escrever a respeito. Quando temos a consciência tranquila, vivemos permanentemente no Natal. Um hoje vale por 2 amanhãs. Causar um dano coloca você abaixo do inimigo, vingar-se faz com que você se iguale a ele, perdoá-lo coloca você acima dele. Não direi mal de ninguém, mas só o que souber de bom acerca de cada pessoa. Tu podes adiar, mas o tempo não. Bem feito é melhor que bem dito. Perca tempo escolhendo um amigo, mas perca ainda mais quando tiver de trocá-lo. É falta de educação calar um idiota, e crueldade deixá-lo prosseguir. Quando você quiser convencer alguém, fale de interesses em vez de apelar à razão. Assim como devemos levar em conta cada palavrinha, precisamos considerar cada momento de silêncio. Não antecipe os problemas, nem se preocupe com o que talvez nunca aconteça, aproveite a luz do sol. Olhe para aquele homem diligente em seu trabalho, ele está destinado a ficar de pé diante de reis, e não entre homens medíocres. Quem dorme com cachorros acorda com pulgas. Peixe e visitas cheiram mal depois de 3 dias. Lembre-se não só de dizer a coisa certa no lugar certo, mas ainda muito mais difícil, de não dizer a coisa errada no momento de tentação. Aquele que persegue 2 coisas de uma só vez, não alcança uma delas e deixa a outra escapar. Hoje é o aluno de ontem. Livros e solidão, eis o meu elemento. Não esconda os seus talentos, para o uso eles foram feitos. O que é um relógio de sol na sombra? O talento sem a educação é como a prata na mina. Quem faz pode cometer falhas, mas a maior de todas as falhas é não fazer nada. Na realidade, talvez não exista nenhuma de nossas paixões naturais tão difícil de subjugar como o orgulho. Disfarce-o, lute com ele, derrube-o, sufoque-o, humilhe-o tanto quanto desejar, e ele ainda está vivo, e aparecerá de vez em quando e se mostrará. Algumas pessoas morrem aos 25 anos e não são enterradas até os 75. As portas da sabedoria nunca estão fechadas. Você ama a vida? Então não desperdice o tempo, porque é desse material que a vida é feita. Andar somente pela fé é andar cegamente. Se tuas riquezas são tuas, por que não as leva consigo para o outro mundo? Leis demasiado suaves nunca se obedecem, demasiado severas, nunca se executam. Se você pretende ser rico, pense em economizar tanto quanto em ganhar. Democracia são 2 lobos e uma ovelha decidindo sobre o que comer no jantar. Esvazie os bolsos pelo conhecimento, e o conhecimento encherá os bolsos. Quando todas as armas forem de propriedade do governo, este decidirá de quem são as outras propriedades. Quando você discute, inflama-se e se contradiz, você pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Se a paixão conduz, deixe a razão segurar as rédeas.
O amor da liberdade torna os homens indomáveis e os povos invencíveis. A alegria torna o homem pobre, rico, o descontentamento torna o homem rico, pobre. O tempo perdido não se encontra nunca mais. Para quem tem que pagar na Páscoa, a Quaresma é curta. Energia e consistência conquistam todas as coisas. A necessidade nunca fez bons negócios. A justiça nunca será feita até aqueles que não são afetados se indignarem como os que são. O coração de um tolo está em sua boca, mas a boca de um sábio está em seu coração. Aquele que empresta a um amigo, perde o dinheiro e o amigo. Aquele que uma vez lhe fez uma gentileza, estará mais disposto a fazer-lhe outra do que aquele que foi obrigado a fazer alguma. Esteja sempre em guerra contra seus vícios, em paz com o próximo, e deixe que cada ano traga uma versão melhor de você mesmo. Obrigado por assistir até o final. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para sempre receber notificação quando sair um vídeo novo. Até o próximo vídeo e um forte abraço.